Olha, é incontestável que a série Red Dead é um clássico dos videogames. Tanto o primeiro quanto o segundo são aclamados por quase 100% das pessoas que jogaram. Agora, é possível que um jogo de 1997 seja um jogo de faroeste melhor do que o Red Dead? Fala rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam todos muito bem-vindos ao canal Darth Knight. E olha, já deixa eu te apresentar um jogo que você provavelmente não conhece: Outlaws Cidade Sem Lei. Esse é um jogo de faroeste da LucasArts, que pra você que não conhece, é um estúdio que era do criador de Star Wars, George Lucas, e que, como toda a propriedade dele, foi pra mão do rato. E eles simplesmente lançavam pedrada atrás de pedrada. E como qualquer jogo de faroeste, ele é comparado com a melhor série de jogos que temos do gênero hoje em dia, Red Dead. Mas vamos falar de algumas coisas antes de fazer essa comparação, tá? Falando sobre o enredo de Outlaws, ele basicamente conta a história de James Anderson, ou como ele é chamado por basicamente todo o jogo, de Marshall. Um dia, quando o Marshall estava voltando da casa depois de ir para a cidade comprar mantimentos, ele encontrou sua esposa Anna assassinada e sua filha Sarah raptada por dois foras da lei a mando do barão Bob Graham. O Bob tentava comprar a fazenda de Marshall para construir uma ferrovia no local, e daí, como teve todas as suas propostas recusadas, ele contratou vários foras da lei para convencê-lo. Então, para resgatar a filha, o Marshall viaja por todo o oeste para caçar cada membro da gangue de Graham. E essa história afeta diretamente na gameplay do jogo. Outlaws é um jogo em primeira pessoa e é linear, ou seja, você vai jogando fase a fase do jogo. E em cada fase você tá caçando um fora da lei diferente da gangue de Graham até chegar no próprio no final do jogo. E a parte mais interessante é que, mesmo sendo um jogo linear, a liberdade que você tem para explorar cada fase é bem grande. Fora os cenários que cada level se passa. Cada um deles tem um local específico. Então você vê desde cidades do Velho Oeste, passando por canyons, uma mina abandonada e até um trem em movimento. Então, mesmo sendo um jogo linear, ele traz uma variedade de ambientes maior do que muitos jogos de hoje em dia. Mas o Red Dead não é um desses jogos. Bom, pelo menos o 2 tem vários ambientes diferentes e vários biomas diferentes para você caminhar e explorar. A gameplay também é bem superior ao Outlaws, até porque foram 20 anos de diferença um pro outro. E a história dos dois Red Deads também é bem mais elaborada do que a de Outlaws. Bom, e aí uma dúvida pode ter passado na sua cabeça: por que caralhos eu tô comparando um com o outro? Bom, a única coisa que é incomparável nessa vida é a força do seu like nesse vídeo. Cara, ele chega a pessoas que nunca nem sonharam em conhecer esse jogo na vida deles. Você tem noção disso? Quando você se inscreve, então, meu amigo, além de comparável, fica até inacreditável, porque você não perde nenhum vídeo que sai aqui no canal e recebe eles em primeira mão. Mas vamos voltar pra coisa que dá pra comparar. Quando eu falo em Red Dead, você deve estar pensando nas obras-primas Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, que por sinal é o jogo favorito da minha vida. Mas você acaba esquecendo que existe o priminho, feio e que não chegou em nenhum lugar na vida, chamado Red Dead Revolver. Pera aí, rapaz, eu tô me sentindo oprimido aqui. Pra você que não conhece, o Red Dead Revolver foi o primeiro jogo da série Red Dead. Ele foi lançado pra Play 2 e pro primeiro Xbox, e falando de gameplay, ele é bem parecido com seus sucessores. É um jogo de tiro em terceira pessoa, só que a principal diferença é que o Red Dead Revolver é linear, enquanto o Red Dead Redemption e o 2 são mundo aberto. Tem uma coisa bem parecida do Red Dead Revolver com Outlaws, que foi o que me trouxe a fazer essa comparação, é que as fases são bem parecidas na sua composição. Basicamente, cada fase você tem o cenário e tem uma boss fight, mas eu tenho que dar o braço um pouco a torcer, porque quando você fala de variedade de gameplay, o Red Dead Revolver ganha com uma certa folga. E o maior exemplo que a gente tem dessa variedade de gameplay é o próprio Dead Eye, que apareceu depois nos seus sucessores, né? Mas também, se a gente considerar a diferença de lançamento entre um e o outro, as inovações na gameplay não eram mais que obrigação. Tudo bem que hoje em dia não dá pra falar isso, mas enfim. E não me entendam mal, tá? Essa daí não é uma crítica pro Red Dead Revolver, mas sim um elogio ao Outlaws, porque esse jogo foi muito inovador na época. Isso vem até do DNA que a própria LucasArts tinha. O George Lucas criou Star Wars, colocando ali o ápice da tecnologia no cinema. E um pedaço da Lucasfilm, que é outra parte das empresas do George Lucas, acabou virando a Pixar, que aí revolucionou as animações, sendo a
pioneira nas animações 3D. Então é meio que natural que os jogos da LucasArts sigam na mesma linha de pioneirismo. E para vocês terem uma noção do que o Outlaws fez, ele foi o primeiro jogo a ter um zoom de sniper e um dos primeiros a ter o recarregamento de arma. Pois é, essa aí me pegou desprevenido. Tem também as cutscenes entre os níveis, que foram feitas em computação gráfica e eles fizeram parecer como se fosse um desenho feito à mão. E para você que acha que dublagem em português do Brasil é uma novidade, o Outlaws tem uma dublagem oficial 100% em português. E não é uma dublagem paia não, viu? Você não ouviu nada que eu disse. Essa menina tem uma voz quase tão bela quanto a sua, Ana. Quer que eu faça uma lista pra você? Não. Ai, trilha sonora, meu amigo. Cara, a trilha sonora desse jogo é uma coisa inacreditável. Juro, você tem que escutar de capacete, porque é pedrada atrás de pedrada. Mas o principal ponto é, o Outlaws, quando foi lançado, ele foi pensado como um jogo que utiliza elementos de outras mídias audiovisuais para potencializar a história que ele está contando. Traduzindo, sabe o que falam de jogos tipo The Last of Us, que é basicamente um filme que meteram um jogo no meio? O Outlaws faz exatamente o contrário. É um jogo que utiliza cutscenes aprimoradas, uma dublagem boa e uma trilha sonora excelente para aprimorar a história que ele está contando. Já o Red Dead Revolver, ele traz a gameplay como sua maior qualidade. Ele traz mecânicas diferentes para que a experiência sua jogando o jogo seja a mais divertida possível. E de novo, não é um demérito de um ou de outro, mas mostra a diferença que cada um tem de cativar o jogador. Mas olha, de verdade, eu acho que vale a pena você dar uma chance para Outlaws. Ele é R$20,49 na Steam e tá direto entrando em promoção também. Ele é meio bugado, mas mais por conta da compatibilidade que tem com sistemas atuais. Talvez porque ele foi feito para ser rodado no Windows 95 com mouse de bolinha e um teclado amarelado, e você tá jogando um teclado gamer no Windows 11 e com mouse com mais luz, com árvore de Natal. E se você já jogou, quer dar sua opinião, concorda ou discorda de algum ponto que tá aqui? Deixa aí nos comentários. E a gente vai batendo um papo sobre o jogo, e não esquece de dar seu like para chegar em mais gente e popular mais ainda esses comentários, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, abraço!